Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Breathcast, que é o podcast oficial da Sociedade Cearense de Pneumologia e Cirurgia Torácica, tá? E hoje a gente está aqui com a médica especialista pneumologista doutora Lia Belchior e vamos falar sobre um assunto muito importante, muito na mídia, que é sobre os cigarros eletrônicos. Bom dia, Lia. Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui com você e meu colega pneumo também, falando sobre um assunto tão importante, né? Isso. Eu vou começar, Lia, fazendo uma pergunta para ti, tá bom? Tá. Fumar cigarro eletrônico é legal? Bem, Ivan, se a gente levar aí o conceito de legal ser dentro da legalidade, a gente aqui no Brasil tem que a resposta é não. Isso seria um mito, né? Então, no Brasil é proibida a fabricação, é proibida a importação e é proibida qualquer propaganda sobre cigarro, seja ele o cigarro comum ou o cigarro eletrônico, né? E se você passar para o conceito de legal, tipo cool, tá dentro Da modinha? da modinha, da baladinha, também não, né? Entendi. Porque isso é um mito também, cigarro eletrônico não é bom. Cigarro eletrônico causa muitos malefícios também. Tá certo. Seguindo aí nessa toada aí de mitos e verdades, uma pergunta importante que eu acho que todo mundo tem curiosidade. Fumar cigarro eletrônico não vicia? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso também é um mito, né? O cigarro eletrônico, ele tem sim nicotina. E a substância que causa a dependência no cigarro comum é a nicotina. E dentro dos cigarros eletrônicos tem nicotina. E o mais perigoso disso é que muitas vezes a gente não tem ideia da quantidade real de nicotina que tem nos vaporizadores nos cigarros eletrônicos. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que essa quantidade pode chegar a ser tão grande que pode chegar a ser uma quantidade que vai aí semelhante a 2, 3 maços de cigarro, né? Então, assim, isso é difícil nos países em que é permitida a venda, muitas vezes você não consegue encontrar no dispositivo qual é a real quantidade que tem de nicotina. E isso assusta porque fica o mito de que não tem nicotina ou que se tem uma quantidade muito pequena e isso não é verdade. Entendi. Então ainda tem ainda os efeitos da nicotina, né, da parte cardiovascular, né? Aumenta a Sim. pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Então realmente a nicotina ela causa isso aí tudo que a doutora Lia falou. Ainda sobre mitos e verdades, a fumaça do cigarro eletrônico é apenas vapor de água? Mito também. Isso foi muito propagado para tentar até assim colocar o cigarro eletrônico dentro da sociedade, né? Mas não é apenas vapor de água. Existem várias substâncias, inclusive a OMS já publicou que são conhecidas aí em torno de 80 substâncias que podem vir nesse vapor, né? Incluindo metais pesados, formaldeído, certo? Uma série de substâncias que são sabidamente nocivas. O cigarro comum, por exemplo, a gente sabe que ele tem, hoje em dia, milhares de substâncias, mas a gente demorou muito tempo para conhecer todas elas. Então, no cigarro eletrônico, ainda é cedo para a gente dizer que sabe todas as substâncias que tem lá dentro. Então, inicialmente, pensava-se que era só vapor de água, hoje já é sabido que existem várias substâncias nocivas, sim, e que não é só vapor de água. Doutora Lia, é mito ou verdade que o uso do cigarro eletrônico não causa doença? É mito também. A gente não falou nenhuma verdade, né? Até agora, Ivan. Exato. Tudo está sendo um mito para você ver como a propaganda realmente pode ser enganosa. Então, Exato. assim, pode causar, sim, doenças, tá? E, por incrível que pareça, as doenças acabam sendo mais precoces. Então, existem casos de doença de boca, existe relação com a impotência sexual, com alguns casos de neoplasia, e existe uma doença intersticial específica, né, que é a conhecida EVALI, né, e que causa, inclusive, mortes. E, infelizmente, causou mortes de pessoas muito jovens. Isso por quê? Porque a comercialização e o uso desses cigarros acaba sendo muito precoce, né, porque é considerado não danoso, então isso tem sido muito comum dentro de crianças assim, de adolescentes muito jovens, em torno aí dos 14 anos, já começando a experimentação nesses dispositivos, né? E se a gente vê também muitos pacientes que têm uma história de irritabilidade via aérea, né, com tosse, chiado no peito, falta de ar, né? A gente vê também isso muito frequente em pacientes que usam esse tipo
de cigarro eletrônico, tá certo? Porque não tem a combustão, né? Não tem a queima do tabaco e tudo, mas esse vaporizador é ruim. Ele é nocivo. Irrita a via aérea. Né? É quente, irrita, então tem malefícios reais. Ok. Doutora Lia, já está comprovado que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar. Mito ou verdade? Bem, aí essa resposta é um pouco controversa, certo? Existem trabalhos, os trabalhos são heterogêneos, não são trabalhos muito grandes, certo? Que mostram que ele poderia ajudar a parar de fumar. Só que quando a gente compara isso com as terapias clássicas de fazer a cessação do tabagismo, a gente percebe que isso é muito inferior à terapia clássica. Qual é a terapia clássica que a gente tem hoje, por exemplo, no SUS? A gente tem a terapia de reposição de nicotina com os adesivos, a goma de mascar, né? E a gente tem a bupropiona, que são a terapia clássica. Fora o auxílio de psicoterapia, né? Terapia de grupo. Então, esses três são imbativelmente de maior sucesso quando comparados aos cigarros eletrônicos. Então, não vale a pena a gente considerar que o cigarro eletrônico ele faz parte de uma terapia para parar de fumar. E o que é muito importante a gente saber é que uma parte desses estudos mostra que as pessoas que utilizaram o cigarro eletrônico para parar de fumar, elas persistiram no uso do próprio cigarro eletrônico. Ou seja, é como se fosse uma terapia de substituição. Por quê? Por causa da quantidade de nicotina, que é a substância que vicia e que existe dentro desses dispositivos eletrônicos. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para todos, não só os jovens, como os adultos que estão usando, que realmente isso não é bem verdade. Entendi. O que a gente vê muito frequente nessa população jovem é que, às vezes, o cigarro eletrônico funciona como uma porta de entrada até para drogas mais pesadas, né? Isso, para o próprio cigarro comum, para drogas mais pesadas, e a gente tem hoje, né, na juventude, um quê de experimentação, né, Ivan? Todo vai experimentar tudo é experimentável, e na verdade não é. Essa experimentação pode não ter volta, e pode levar a consequências bem mais graves. E já tem, inclusive, estudos mostrando que esses que experimentam muito cedo passam a ser mais adictos ao cigarro comum, ou como você falou, a outro tipo de droga, né? Certo. Doutora Lia, o que você acha da seguinte frase? Fumar cigarro eletrônico é bom, bonito, barato e é um problema só meu. Bem, Ivan, então isso aí é um resumo mais ou menos de tudo que a gente falou, né? É bom? Não, não é bom. Bom mesmo é respirar ar puro. Respirar fumaça, de qualquer que seja, qualquer vapor, não é bom. É bonito? Não. Eu não acho bonito particularmente. Nem acho eu. péssimo. É barato? Não. Não é barato. No Brasil, isso é contrabando, entendeu? Então, se você estiver usando, você vai estar contribuindo para coisas irregulares e ilegais, né? E não é um problema só meu, porque esse vapor que eu estou liberando não é vapor de água, ele tem substâncias nocivas e ele vai fazer mal para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é não para cigarros eletrônicos, é não para cigarro comum, é não para qualquer tipo de cigarro. Bom, pessoal, eu espero que essa campanha da Sociedade Cearense de Pneumologia e Fisiologia e Cirurgia Torácica conscientize o maior número de pessoas sobre os perigos do cigarro eletrônico, tá? Por hoje é só, até o próximo episódio.